Olá, boa noite. A graça e a paz seja com todos nós, amém? Sejam todos bem-vindos, quem nos visita. Só o Jean, né? Jean já não é mais visita, né, Jean? Já é quase de casa. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Viu? Esse casal simpático também, que quase nunca aparece aqui na igreja. Tô brincando. Tudo brincadeira. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, viu? Ok. Vamos para os nossos avisos da semana. Tem estudo das mulheres, ok? Estudo das mulheres continua acontecendo. Alguns estudos às terças, outros às quartas-feiras, né? Se você ainda não está fazendo parte de nenhum grupo, fale aí com as meninas, por favor. O estudo em inglês, essa semana, é um encorajamento para vocês. Vocês sabem que o grupo, principalmente do grupo do pessoal da manhã, está começando agora, assim como vocês começaram há 5, 6 anos atrás. Está com eco, né? Tá, não tá? Está com um pouquinho de eco. Tá. Bom, então, e elas estão começando também, assim como vocês começaram, e devagarinho elas estão também engrenando na coisa. Então, essa semana vai ter 2 reuniões. Vai ter uma na terça-feira, de manhã, aqui na igreja, 10h30, e outra na sexta-feira, à noite, 7h30 da noite. Então, tá vendo? É encorajamento aí para vocês não desistirem, porque elas também estão no grupo pequeno ainda, estão começando, mas graças a Deus, Deus tem abençoado e a coisa tem acontecido. Amém? Ok. Tem reunião de líderes amanhã, às 7h30 da noite, estejam orando, por favor. Os líderes aí estejam atentos, por favor, à nossa reunião amanhã às 7h30. Quarta-feira tem grupo nos lares, 8 horas da noite, 8 horas da noite, na casa do Steve e da Jean, em inglês, ok? Quinta-feira tem o nosso grupo nos lares, onde eu não faço a mínima ideia onde será, alguém aí sabe? Não? Na casa da Neuza? Casa da Neuza e do Muller, então, lá em Beckton, quinta-feira, 8 horas da noite, em Beckton, na casa do Muller e da Neuza. Sexta-feira, grupo de jovens, 6h30, né? Como de costume, 6h30 aqui. E sábado, nosso Coffee Morning, que tem acontecido todas as semanas. Obrigado, Alex. Todas as semanas aqui, entre 10 e meio-dia. Então, por favor, se você puder, nos ajude. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom. As pessoas têm dado bons testemunhos desses encontros. Tem tido bom resultado com as conversas que têm tido. Então, por favor, estejam orando e estejam nos ajudando com esse ministério. Também no sábado, dia 13, é sábado que vem, não é mesmo, né? Sábado que vem, dia 13, tem um culto das mulheres, 3 horas da tarde. O pastor Joaquim que vai estar ministrando a palavra, tá bom? Qual que é o tema mesmo? Adriana, qual é o tema mesmo? Isso, a mulher sábia edifica a casa, com o pastor Joaquim, sábado, 3 horas da tarde, aqui na igreja, tá bom? Então, por favor, estejam atentos aí também. E é isso, domingo que vem, culto de manhã, 11 horas, em inglês, culto à noite, 7 horas em português. Tem alguém que faz aniversário essa semana? Alguém que está aqui, gente? Não? 5 anos de casado. 5 anos de casado. Glória a Deus, hein? Mais alguém aí fazer aniversário de casamento? Fora o Aros e a Larissa, mais alguém? Não? Tá bom. Então não vamos cantar parabéns não, mas vamos orar. Vou pedir para o casal mais experiente, o chefe da casa do casal mais experiente, para orar por esse jovem casal, por favor, que está fazendo aniversário de casamento essa semana. Chama quem? Não é aniversário, não. Pode orar, pastor, por favor. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer. E nós podemos estar com a tua santa presença para levar adiante o Senhor, para ensinar a fazer isso. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre estas vidas. Que possa, dia por dia, derramar as tuas mais ricas bênçãos. Usa, Pai, para a tua honra. Faz com que cada dia possa crescer cada vez mais na graça, conhecimento de Cristo Jesus. Pai, obrigado. Abençoa. Usa em nome de Jesus.
Amém. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Ok, as crianças podem sair, os maiores vão ficar aqui hoje, tá bom? É isso? É isso mesmo, né? Então os maiores vão ficar aqui hoje, só saem os menores, por favor. Dani? A Mariana acordou, depois de 3 horas de sono. Não vai nem precisar do Red Bull hoje. Tá? Né? Quem estava aqui ontem sabe o que eu estou dizendo. Ok. Abram comigo suas Bíblias, por favor, um texto de Apocalipse, capítulo 2, vamos ler do versos 12 ao 17. Apocalipse 2, vamos ler dos versos 12 a 17. Amém? Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive. By the way, a espada afiada de 2 gumes, viu? Amém? Quando estivermos orando, a espada afiada de 2 gumes. Eu já ouvi muita gente falando que o Senhor tem uma faca afiada de 2 gumes. Não, é uma espada. Espada. Amém? Isso. Espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles contra a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Amém. Vamos levantar para orar? Vamos ver se a gente acorda esses meninos aqui, que só porque eles não foram para lá e já estão dormindo. Quem dormir aqui hoje eu vou dar uma rasteira. Já estou avisando. Isso, vamos lá, vamos levantando para orar. Isso. Vocês estavam jogando bola até agora, por que agora não tem ânimo para levantar? Vamos lá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu povo aqui presente, Senhor, que veio aqui essa noite para adorar o Teu nome, para testemunhar de Ti e, Senhor, para aprendermos mais de Ti. Obrigado por cada vida que está aqui presente. Obrigado pela vida desses jovens, Senhor. Que o Senhor os fortaleça na fé, que o Senhor os ensine de acordo com a Tua palavra, Senhor, e que eles possam estar firmes no Senhor. Fortaleça também a nossa fé, Senhor, que possamos estar firmes nos Teus propósitos para as nossas vidas, que possamos receber, Senhor, este prêmio aqui oferecido pelo Senhor Jesus Cristo para aqueles que os amam. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por estarmos aqui hoje para aprendermos mais de Ti. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome. Amém. 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 Pode se assentar. Então essa é a terceira carta que o nosso Senhor Jesus Cristo escreveu à sua igreja através do apóstolo João. Amém? Primeira carta, carta de Éfeso. Lembram-se o que faltava em Éfeso? Primeiro amor. Éfeso estava firme na doutrina, estava firme na teologia, estava firme no testemunho, porém lhe faltou o primeiro amor. Depois foi a carta de Esmirna. Jesus achou alguma falta na carta a Esmirna? Não achou nenhuma falta na carta a Esmirna. Só houve elogios. Porém, hoje, a igreja de Pérgamo, o Senhor faz alguns elogios, mas também tem algumas críticas à igreja de Pérgamo. Vamos então aprender um pouco mais com essa carta. Na carta a Éfeso, na carta de
João, através do Senhor Jesus, a Éfeso, né, nós entendemos, nós aprendemos que o ponto negativo que o Senhor enfatizou era a intolerância rude, a falta de amor e a perda, né, desse primeiro amor. Aqui, na igreja de Pérgamo, o John Stott, em seu comentário, diz o seguinte, que o problema não era entre o bem e o mal, o problema aqui era entre a verdade e o erro. Então o problema não era o bem e o mal, o problema era a verdade e o erro. Então esse é o problema aqui. Então a pergunta agora é, como a igreja pode permanecer na verdade sem se contaminar com as heresias e o mundanismo? Engraçado, foi falado isso ontem aqui, né? Sobre a questão do mundanismo dentro da igreja, tal. Muito boa, inclusive, a palavra que o Daniel deu, que o irmão Daniel deu, a respeito do mundanismo. Isso não quer dizer que a gente não pode rir, isso não quer dizer que a gente não pode brincar, isso não quer dizer que a gente não pode... Não é isso. A questão aqui é outra. A questão é heresia e mundanismo para dentro da igreja. Ok? Então precisamos tomar cuidado com essas coisas. Deixa eu contar uma historinha para você. Uma historinha não, deixa eu fazer aqui uma ilustração, ok? Depois nós vamos falar sobre ela de novo. É assim, eu sou igreja, você é igreja, certo? Amém? Somos igreja. Somos criados com um propósito, correto? Correto. Então tá bom. Então agora você põe isso de lado e agora nós vamos falar de um barco. Nós vamos falar de um barco. Um barco tem um propósito para qual ele é construído, correto? Correto. Então você imagina, com exceção de Noé, que construiu um barco enorme no meio da floresta, mas foi com direcionamento de Deus, porque ele sabia o que ia acontecer. Com exceção de Noé, imagina você construindo um barco, por exemplo, no meio da floresta, onde não tem água. Que propósito teria esse barco? Nenhum. Não teria... Hã? Uma casa de macaco, Letícia? Tá aí. Seria uma casa de macaco. Né? Então, a Letícia, baiano acha utilidade para todas as coisas, né? Baiano é baiano. Baiano acha utilidade para casca de coco, né? Então não vai, né? Mas tá bom. Então, tirando para ser casa de macaco, o barco não teria uma utilidade verdadeira. Porque o barco foi feito para navegar, não é isso? Isso. Do mesmo jeito que eu e você somos feitos para pregar o Evangelho, com o propósito de pregar o Evangelho. Nós somos chamados para isso, por isso nós somos chamados de Igreja de Cristo. Igreja significa separados, set apart, não é isso? Separados e... Isso, então isso é igreja. Ok, então o barco não teria nenhum propósito. Do mesmo jeito nós não teríamos propósito nenhum se estivéssemos aqui na inércia, fazendo nada. Correto? Preste atenção agora. O barco... ele foi feito para a água, do mesmo jeito que nós somos feitos para o mundo. Correto? Nós somos, a não ser que você seja um alienígena, nós somos feitos para habitar aqui nesse mundo. Né? Nós somos feitos para habitar aqui nesse mundo, porém a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, não é isso? Ok? Então tudo bem. Então nós estamos inseridos nesse mundo para viver aqui, para morrer aqui. Do mesmo jeito que o barco é feito para a água. Porém, o barco não pode se contaminar com a água. Veja bem, o barco foi feito para a água, mas se tiver ali um vazamento e a água começar a entrar, se tiver ali um vazamento, um buraco no casco e a água começar a entrar, o que acontece? O barco afunda. Entendeu? Entendeu? Igreja? Não pode haver buracos no seu casco, igreja. Você está aqui, você está inserido neste ambiente, você está vivendo aqui, você foi criado para isso, na verdade, para glorificar o Senhor aqui. Porém, não pode haver vazamentos na nossa fé, na nossa vida, porque senão nós afundamos. Esse vazamento você pode chamar de pecado, você pode entender como pecado. Então, quanto mais buracos ou quanto maior for o buraco, mais rápido você vai afundar. Você tem que dar um jeito de tampar esse buraco. Como é que você tampa esse buraco? Ora, lendo a palavra, ora, peça perdão, arrependa-se. É isso que diz a palavra. Fecha parênteses, vamos voltar aqui agora, tá bom? Então lembra do barco. Quando acontecer alguma coisa, você lembra do buraquinho lá embaixo. Tem que tampar. Tem gente que vai tampar com o dedo, coloca o dedo aqui, mas aí vai abrir outro, coloca lá e vai ficar todo torto. Não vai dar certo. Vai ter que dar um jeito de fazer outra coisa. Não é assim que tampa o buraco.
Ok? Amém? Então, como a igreja pode permanecer na verdade sem se contaminar com as heresias e o mundanismo? Vocês sabem o que significa a palavra Pérgamo? A palavra Pérgamo significa casado. A palavra Pérgamo significa casado. A igreja precisa lembrar-se que está comprometida com Cristo. Nós estamos comprometidos com Cristo, não é verdade? Cristo precisa ser o nosso foco, como nós temos falado durante esse ano, mas nós precisamos ter esse compromisso verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Quando você é namoradinho lá, que você coloca a sua aliança de compromisso, está dizendo que eu tenho um compromisso com essa pessoa, ou pelo menos deveria ser assim, além de eu ter um compromisso, eu quero me casar com ela. Não é isso? Aí você troca a aliança, agora tira a prateadinha, coloca a douradinha e diz, agora nós estamos noivos, nós estamos reafirmando o nosso compromisso. Aí, em um determinado momento, você vai se casar, vocês se tornarão uma só carne. É isso que nós somos com Cristo. Amém? Então é isso. Então, nós precisamos nos apresentar como noiva santa, pura e incontaminada. Ou você vai querer casar com uma que já passou por aí, que já está toda contaminada, Você ia querer casar com uma dessa? Cristo também não quer. Cristo também não quer. Ok? Então é isso. Então nós precisamos nos apresentar assim. Então Jesus, aqui no verso 13, diz que Ele sabe dos perigos que nos cercam. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Misericórdia. Gente, Pérgamo, assim como as outras duas, era também historicamente uma cidade cheia de ídolos. Vocês têm que se lembrar que aquele contexto ali, ele estava sob o império de quem? Sob o império de quem? Romano. Não é isso? Isso. E eles adoravam deuses, milhares de deuses. Então tinha templo para os deuses, tinha tudo isso. Então lembre-se disso. Sempre, todas essas igrejas passaram por isso. Okay? Não muito diferente de hoje, não é isso? Então, e Pérgamo também era uma cidade historicamente muito importante na Ásia. Depois da morte de Alexandre o Grande, foi a capital da Ásia por 400 anos. Pérgamo foi capital da Ásia por 400 anos. Na verdade, e também o que nós temos hoje, que nós chamamos de pergaminho, saiu de Pérgamo. Se chama pergaminho porque foi criado em Pérgamo. E Pérgamo tinha a maior biblioteca do mundo na época, com 200 mil pergaminhos. Então era uma cidade historicamente importante, era uma cidade que introduziu a leitura, vamos dizer assim, né, nessa época. Então, vão pensando comigo aí, por que Jesus fala que ali está o trono de Satanás? Vejam comigo, por que Jesus fala isso? Então, nós precisamos entender os contextos aqui. É isso que nós temos feito. Nós temos falado da cidade, mas nós temos que entender o contexto onde ela está inserida, onde a igreja está inserida. Não é isso? Então, mais uma vez, nós vemos, assim como Éfeso e Esmirna, também existia ali o problema da adoração aos outros deuses. Ok? O templo dedicado a Zeus, que tinha ali, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo, ainda é até hoje. Talvez não exista mais o templo, não sei nem se existe ainda, mas as ruínas devem estar lá. Eles vão lá para tirar foto do templo de Zeus e tudo mais. É isso aí. Até hoje. Ok? Pérgamo também era famosa por sua escola de medicina. Pessoas do mundo inteiro iam a Pérgamo para serem curados, porque a escola de medicina era muito, muito famosa ali. E ali tinha um médico muito famoso chamado Galeno, que por sua vez adorava o deus, até o nome é feio, Esculápio. Até o nome é feio. Então esse deus aí, segundo eles, era o deus da cura, ok? Era o deus salvador. Olha isso, gente. Olha isso, olha como é que eles fazem, estão vendo? Estão pegando comigo? Por que é chamado de trono de Satanás? Porque é isso. Então a perseguição não estava funcionando. Então o que nós vamos fazer? Vamos seduzir, vamos enganar, porque aí a gente consegue infiltrar dentro deles, e a gente consegue destruir a igreja deles. É isso que Satanás está fazendo. Na destruição, na perseguição não deu, nós matamos, nós fazemos tudo, não deu certo, eles não cederam. Então vamos seduzir, vamos pregar heresia, vamos entrar no meio deles. Olha aqui o Deus deles, Esculápio era chamado de Salvador. Quem é seu Salvador? Esculápio.
Assim como Jesus é para os cristãos. Então, vamos todo mundo junto, vamos fazer um culto ecumênico. Deus é um só. Lembra? Lembrou de alguma coisa aí? Tá vendo? Então esse Deus dele aí era em forma, adivinha do quê? Serpente. Forma de serpente. Tá vendo de novo aí? Onde tudo começou? Começou com quem? Serpente. Você conhece o símbolo da medicina hoje, mundial? O que tem lá? Tem uma serpente, até hoje, por causa disso. Por causa disso aqui. Então estão vendo, gente, como o diabo tenta seduzir? Eu não estou dizendo que todo médico é do diabo não, hein? Misericórdia. Estou dizendo que historicamente é onde tudo começou. Pelo contrário, Deus tem usado médicos e muito bons médicos para abençoar a minha vida e a sua vida e a vida de muitos. Deus tem abençoado médicos cristãos para tratar de doentes em todo lugar do mundo. Então não estou falando mal de médico, não estou falando mal da medicina, estou falando de onde veio essa simbologia toda. Amém? Ok, então tudo começou ali. Então estão vendo o perigo, gente? Não é isso que nós ouvimos hoje, muitas vezes? Não é essa sedução que vem para a igreja, muitas vezes? Desde que estejam falando no nome de Deus, beleza, tudo bem. Desde que estejam falando do Salvador, mas de que Salvador você está falando? De que Salvador? É por isso que nós temos que declarar com os nossos lábios. Que Deus é esse? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus de Israel, é o Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para quê? Isso, não é não pareça, é não pereça, viu? Não pereça, mas tenha vida eterna, ok? Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Nada de, como é que é o nome do homem? Até já esqueci. Vocês decoraram o nome do homem, é tão feio que vocês... Ok? Então, é por esses e muitos motivos, e muitos outros motivos que Jesus chama a cidade de Pérgamo de trono de Satanás. Porque ele estava reinando ali. Satanás estava reinando naquele lugar. E Deus chama aquilo de trono de Satanás. Onde Satanás reina, querido, existe cegueira espiritual. Onde Satanás está reinando, existe a cegueira espiritual. Olha aí, olha em volta. De tanta heresia que a gente ouve, de tanta coisa que a gente ouve que não condiz, de tanto crente que vive uma vida que não condiz, cegueira espiritual. Se você está vivendo esse tipo de vida, é porque não é Jesus, mas sim Satanás que está reinando. É aí que mora o perigo. Nós não podemos deixar, não podemos esmorecer. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, precisamos estar orando o tempo todo, precisamos estar firmes o tempo todo. Não pode esmorecer, não pode se seduzir com as coisas do mundo. É isso que a palavra está dizendo aqui. Amém? Isso. Deixa eu tomar água aqui que deu até secou a boca. Em Pérgamo, as pessoas buscavam o poder da serpente. Ok? Nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo é a nossa fonte de poder. Amém? O Espírito Santo somente é a nossa fonte de poder. Não vai ser em serpente, não vai ser em nenhum outro Deus, não vai ser em nada dessas coisas. Somente no Espírito Santo. Somente nele. Ok? Estão vendo aqui? Jesus está dizendo, olha, eu não estou aquém dessas coisas. Eu não estou... essas coisas não estão passando despercebidas aos meus olhos. Eu sei o que vocês estão passando. Ou seja, Ele conhece o que você tem passado. Ele conhece o que eu tenho passado. O problema aqui é que essas pessoas, esse povo, essa igreja, estava desviando o olho do Senhor Jesus. Estavam buscando em outras coisas. Estavam buscando em outros deuses, em outros salvadores. Você precisa se lembrar que você tem que buscar no Senhor. E nele somente. O pastor não te salva, o irmão não te salva, o profeta não te salva, quem te salva é o Senhor Jesus. O pastor não te convence, o irmão não te convence, quem te convence é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Isso, então fique firme com os olhos fitos no Senhor Jesus, firmes na palavra do Senhor Jesus. Ainda no verso 13,
Jesus ainda anima a igreja que passava por esse problema, dizendo assim: contudo, você permanece fiel ao meu nome. Você está enfrentando heresias, perseguições e morte, mas você continua fiel ao meu nome. Tudo isso não intimidou. A história conta que Antipas, pastor da igreja, o bispo da igreja em Pérgamo, sabe como que ele morreu? Antipas foi colocado dentro de um bezerro de bronze e jogado ao fogo. Ele foi colocado lá dentro, tamparam e jogaram ao fogo, até que esse bronze ficasse vermelho. Ou seja, ele não só morreu queimado, ele morreu sufocado primeiro, depois queimado. Foi assim que ele morreu. Era assim que eles faziam, para colocar medo nas pessoas. Assim como Policarpo. Lembra que nós falamos a semana passada? Policarpo foi queimado vivo. E diz a história que as chamas não o consumiram, que os soldados tiveram que ir lá e enfiar a espada nele. Ou seja, tem que ter certeza que esse homem está morto. Tem um filme de Policarpo no YouTube de graça para todo mundo ver. Assista. É muito encorajador, é muito bom. E aqui Antipas, mesma coisa. O bispo da igreja, o pastor da igreja, foi morto. O que aconteceu com a igreja? A igreja morreu? Não, graças a Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz isso, né? O pastor Hernandes diz que nós vemos muitos exemplos e que isso não venha se refletir em mim, nem no senhor, nem no pastor Macmillan, nem no pastor Hernandes. Mas você quer ver a igreja crescer? Tira o pastor dela. Foi assim, ali nesse início da igreja primitiva, foi assim com Pedro. Quando Pedro foi preso, o que a igreja fez? Orou, só porque Pedro foi preso. A igreja orou. Quando Paulo foi preso, o que a igreja fez? Orou, expandiu. Vamos continuar pregando. Paulo está preso, mas nós não estamos. Mesma coisa aconteceu aqui. Porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus diz aqui no verso 14. Verso 14. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Satanás, então, como eu disse, não teve êxito com a perseguição. Então agora ele tenta de uma maneira mais sutil, a sedução. Então ele quer seduzir a igreja ao erro. Esse é o problema. É sorrateiro. Você não percebe, ele vai te induzindo ao erro. É aquela coisa que eu sempre falo aqui para vocês, ele te coloca à venda e vai te induzindo ao erro, vai te induzindo ao erro, vai te induzindo ao erro. Aí quando você cai, ele tira a sua venda e fala: olha aí a porcaria que você fez. É assim ou não? Se você tiver o Espírito Santo, é assim. Se você não tiver, você fala: não fiz porcaria nenhuma, não tem nada demais disso. Agora, quando a venda cai, amigo, o Espírito Santo te constrange. Além do Espírito Santo te constranger, o diabo também te acusa. O jugo é dobrado. O jugo é dobrado. Então, preste atenção no que estava acontecendo. Olha a sedução. A proposta agora, então, não é mais a substituição, mas a mistura. Olha, porque nas outras igrejas vai assim, deixa de adorar o seu Deus e adore a César. A César somente. Agora mudou. Não, desde que você adore César, você pode adorar qualquer outro Deus. Mudou. Então agora, estão vendo? Agora o culto é ecumênico, vamos juntar todo mundo junto. Qualquer Deus pode ser adorado aqui. Adorou César? Adorei, então pode adorar qual Deus você quiser. Adorou César? Adorei, pode adorar qual Deus você quiser. Vamos juntar todo mundo aí. É isso que está acontecendo. Sedução. Sedução. Ou seja, o propósito aqui, na verdade, quando Jesus fala aqui sobre os ensinos de Balaão e de Balaque, o que acontecia é o seguinte... o que estava acontecendo é que eles estavam induzindo o povo ao erro, porque eles sabiam que se os israelitas errassem perante o Senhor no Antigo Testamento, o que vinha sobre eles? Punição, julgamento. Então eles estão vivendo ainda nesse contexto, eles sabem o que eles estão fazendo. Ou seja, vamos fazer esses crentes aqui errar, porque nós sabemos que se eles desviarem, se nós seduzirmos eles aos erros, Deus vai puni-los. Era isso que eles estavam fazendo. Ou seja, então o ecumenismo, essa coisa toda que acontece, não é porque todo mundo é legal e todo mundo te ama. Não, é para te induzir ao erro. Porque no fundo, Satanás sabe que nós seremos julgados.
pelo Senhor Jesus. Nós seremos julgados por Ele. Então isso é muito importante para a gente, gente. Para a gente, entendeu, né? Ok. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa coisa de vamos agradar todo mundo. Vamos agradar todo mundo, tá tudo bem. Pode vir. Venha, pode vir. Vamos falar o que o povo quer ouvir. Não, tá errado. Tá errado. Nós temos que falar o que diz a palavra do Senhor. Não o que o povo quer ouvir. Precisamos falar o que a palavra diz a respeito de determinado assunto. Não é o que eu acho. O que eu acho, na verdade, não vale nada. O que vale é o que diz a palavra do Senhor. O que você acha, desculpe, amigo, mas não vale nada também não. O que vale é o que diz a palavra do Senhor. Existem diferentes interpretações? Existem. Desde que não fira o nosso propósito maior, que é o Senhor Jesus Cristo, desde que não mexa com a salvação que nós temos em Jesus Cristo, desde que não mexa com a Santíssima Trindade, desde que não mexa nessas coisas, nós podemos divergir nos posicionamentos teológicos. Agora, a partir do momento que começa a falar para a gente que está tudo bem, que tudo está bom, aí não, aí tem problema. Ok? Continuemos então. O texto fala aqui, como eu disse, de Balaão e Balaque, né? Balaão foi contratado por Balaque para quê? Para amaldiçoar Israel. O que acontecia? Vocês se lembram? Não conseguia. Não conseguia. O cara abria a boca e só saía bênção. Ele abria a boca e só saía bênção. Não tinha jeito. E aí começou esse problema da indução, desse, como eu digo assim, dessa introdução a essas coisinhas aqui que enganam, né? O que eles faziam? Eles convidavam então os homens de Israel a participarem de suas festas. Tá indo para a festa do mundo aí, irmão? Pois é. É lá que vai ter as donzelas, viu? Lá que vai ter as donzelas, prostitutas. E aí elas vão te induzir ao erro. A bebida, o vício. É lá que te induz ao erro, a sedução, tudo pode. Não, tá tudo beleza, tá tudo bem, não tem problema. E aí é onde mora o perigo. Porque aí o seu barco começa a ter furos no casco. E aí você começa a afundar e você não vê. Porque tá tudo bem, o furinho é pequeno. E aí você vai de novo e a água continua entrando. E aí você vai de novo e a água continua entrando. E o buraco vai se alargando. E você acha que tá tudo bem, que o buraco tá pequenininho. E aí você afunda. Para que serve um barco afundado? Para que serve um barco? Só se você for um pirata do Caribe, você vai lá procurar ouro, talvez no barco afundado. Né? É, isso aí. Presta para nada. Então, cuidado. Cuidado. Os ensinamentos dos nicolaítas, também citado aqui no texto, eram que não estamos mais debaixo da tutela da lei, mas estamos livres para fazermos o que quisermos. Olha só que lindo. Já ouviu isso também? Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, a questão é o seguinte: peque mesmo, porque quanto mais você pecar, mais abençoado você vai ser. Entendeu? Porque nós estamos debaixo da graça. Quanto mais eu peco, mais perdoado eu sou. É graça somente, não é isso? É isso que Paulo ensina lá em Romanos, não é? Abra lá então em Romanos comigo, por favor. Romanos 6. Romanos 6. Já começa assim, né? Mortos para o pecado, vivos em Cristo. É o subtítulo. Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, esse ensinamento vai por água abaixo. Então não é isso. E a gente ouve ainda hoje gente pregando isso. Pode continuar pecando, está tudo bem.
porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade, mas não nesse sentido. Não nesse sentido. Aqui está falando que nós morremos para o pecado. Se você morreu para o pecado, você parou de praticá-lo, não é isso? Se o pecado morreu na sua vida, ele não existe mais. Ou tem alguma coisa que existe depois de morto? Só Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Amém? Se você está dizendo, nós estamos afirmando, Paulo afirmou categoricamente. Que diremos então? Porque ele está falando de graça. Ele está falando de graça aqui. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque onde abundou o pecado, então pode pecar. Não. Superabundou a graça porque o seu pecado tem que morrer. O seu pecado tem que morrer. Amém? Ok. Aí vamos lá então. Verso 16. Olha a palavrinha mágica de novo aí. Apocalipse 2:16. Palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Arrependa-te. Arrependa-te. Jesus mais uma vez exorta a sua igreja ao arrependimento. Isso aqui é graça. Isso é graça. Amém? Arrependa-se. Senão virei a você e lutarei com a espada de 2 gumes, a espada da minha boca. O que é a espada da minha boca? A palavra. A palavra. É a palavra do Senhor. É ela que nos ensina, é ela que nos exorta, e é através dela que nós aprendemos, queridos. Ok? A palavra do Senhor é espada. Aqui mesmo em Apocalipse, né, que nós já vimos aqui, diz que o Senhor julgará a sua igreja por sua palavra. Por sua palavra. Ou seja, vocês foram avisados, eu deixei com vocês a minha palavra, vocês sabem o que tem que ser feito. Vocês não fizeram, por quê? Agora vocês serão julgados por ela. Eu deixei um manual de instruções para vocês. Eu deixei para vocês como tinha que viver, como era para viver em Cristo, como que tinha que ser o convívio entre irmãos, como tinha que celebrar a ceia do Senhor, deixei ordenanças, deixei o batismo, deixei ir de pregai, deixei tudo para vocês como tem que ser feito. Agora eu vou te julgar por ela, porque eu deixei o manual. É lei. Está aí a lei de novo. Por que você não rouba? Por que você não rouba? Porque existe um código de direito penal que diz que se você roubar, você vai preso. Por que você não mata? Porque você vai preso. Por que você não faz coisa errada? Era suposto que não fizesse. Porque você sabe das consequências disso. É a mesma coisa. O manual está aqui, ó. O manual está aqui. A palavra do Senhor é espada. E Ele julgará e destruirá os nossos inimigos e os inimigos dele pela palavra, pela espada, pela sua boca. E do mesmo jeito será com a igreja dele, também. Será assim. E aí diz que Jesus premia os vencedores, os fiéis pela sua palavra. Pela sua palavra. Ok? Aos vencedores darei o maná escondido. Quem é o maná escondido que ainda está escondido, mas que vai voltar para buscar a sua igreja? Quem é esse maná? Jesus Cristo. Ele é o maná escondido. Existe também todo um contexto para a gente dizer isso aqui, mas não vai ser hoje que a gente vai discutir. Mas esse maná escondido, citado lá em Jeremias, é o próprio Senhor Jesus. Esse maná que estava escondido lá, é Jesus aqui. Não vamos falar sobre isso hoje, mas procure lá em Jeremias que vocês vão encontrar o maná escondido. Ele está falando do Senhor Jesus. O Antigo Testamento fala do Senhor Jesus do começo ao fim, queridos. Ok? Então esse maná escondido é Ele mesmo. E essa pedrinha branca, gente? O que é essa pedrinha branca aqui? O que vocês acham que é essa pedrinha branca? A gente precisa entender também o contexto aqui. Ok? Naquele contexto, olha lá comigo, vai. Apocalipse 2, a partir do 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Darei também uma pedra branca com o nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa pedra branca era o seguinte naquela época.
ela simbolizava uma entrada num banquete. Ou seja, quando eu te convidava para um banquete, para um grande banquete, eu te dava uma pedra branca. Então você só entrava no banquete se você tivesse em mãos essa pedra branca. É isso que Jesus está falando aqui. Ou seja, se você tiver a pedra branca que eu vou te dar, você vai participar do banquete celestial comigo. Então essa pedra branca é de suma importância para aquela época. Da mesma maneira, os julgados também, quando eram julgados, o júri decidia por pedras brancas ou pretas se eu vou te condenar ou não. Se a maioria fosse de pedras pretas, você estava condenado. Se a grande maioria fosse pedras brancas, você estava salvo. Você estava livre. Estão vendo o contexto aqui, como é que encaixa? É o que Jesus está dizendo. Eu te darei a minha pedra branca. Você estará comigo no meu banquete celestial. Você estará a salvo. Você não vai ser condenado. Fique firme, eu sei do que você tem passado, eu sei das lutas que você tem vivido, eu sei das heresias que tem tentado infiltrar na igreja, mas você tem permanecido fiel. Não deixe ser seduzido pelos enganos do pecado, você tem se deixado muitas vezes. Arrependa-se, retorne para Cristo, para que receba o maná escondido, o Cristo ressurreto na sua vida. A pedra branca, a entrada do banquete celestial. A pedra que te livrará do julgamento final. É isso que está dizendo aqui. Ok? Um novo nome. A Bíblia diz que nós recebemos um novo nome. Não é isso? Ouça, igreja, o que o Espírito está te dizendo. Ouça, precisamos ouvir o que o Espírito está nos dizendo e nos ensinando. Em nome de Jesus. O mundo que nós vivemos hoje, gente, é muito fácil a gente escorregar. É muito fácil trazer o mundo para dentro de casa. É muito fácil trazer as coisas do mundo para dentro de casa e achar que está tudo bem. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos tomar conta deles. Precisamos saber o que eles estão vendo. Precisamos saber o que eles estão lendo. Precisamos saber o que eles estão assistindo. Com o que eles estão falando. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que filho de crente não quer saber de igreja? Por que filho de crente não quer saber de igreja? Filho de crente hoje não quer saber de igreja. Ou é porque os pais não dão bom testemunho em casa, ou 2, porque não tem ensinamento nenhum. Infelizmente é isso. Por quê? Porque eles são seduzidos ao erro desde cedo. O mundo chama muito mais atenção, o mundo os seduz. Por quê? Porque eles ainda não estão firmes na palavra. E quem que tem que colocar o seu filho firme na palavra é você, papai e mamãe, não é professor de escola bíblica. Você que passa tempo com seu filho aqui é 40 minutos no máximo. Uma vez por semana. É você que tem que ensiná-lo. Amém? Então, por favor, estejamos atentos a essas coisas, em nome de Jesus. Então, arrependa-se. Não seja esse barco cheio de furos, ou que seja um furo só. Porque quando tem um furo só, vai entrando a água devagarinho, vai entrando a água devagarinho, vai entrando a água devagarinho, você não vê. Quando você perceber, não dá mais para tirar a água de dentro, é tarde demais, você já está afundando. Que nós possamos ser esse barco com um propósito. Mesmo ali, plantados aqui nesse mundo, mas fazendo diferença nele. Com um propósito que Deus nos chamou, que o Senhor Jesus nos salvou para isso. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. O Ministério de Louvor pode se colocar a postos. Vamos levantar? Tem uma música, depois mais uma, depois da ceia? Só tem mais uma música? Ah, não, então tudo bem, então desculpa, eu achei que tinha 2 músicas. Ok, então vamos fazer a ceia primeiro, aí depois a gente... Desculpa. Ok. Só o Duda puder fazer um instrumental pra gente, desculpa. Ok, antes da gente cantar, tem uma música só pro final, eu gostaria de falar bem rapidinho sobre a ceia do Senhor.